Olá, minha querida amiga, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Conversa com Alma, onde aqui a fé acolhe, a psicanálise guia e a verdade cura. Esse espaço é um espaço criado com muito carinho para todas as mulheres cristãs que acreditam em Deus, que acreditam na Bíblia, seguem a Jesus, independente da sua religião. Se você crê que é possível aliar o autoconhecimento e ter uma vida leve e emocionalmente falando, sem abrir mão da sua fé, esse lugar é para você. Fique à vontade, vamos fazer uma grande corrente de mulheres que se ajudam, que se apoiam, que trocam experiências e estão aí em busca de viver uma vida emocionalmente saudável. Eu sou Bárbara, eu sou cristã, psicanalista, sou mãe, sou esposa, também dona de casa e aqui, hoje, você vai descobrir que Deus não te ama porque você é perfeita, mas porque Ele é perfeito em amor. Então nós vamos falar sobre uma pressão silenciosa, mas muito comum no meio cristão, que é a necessidade de ser perfeita para ser aceita por Deus, pela igreja, pela família e até por você mesma. Então o episódio de hoje do Conversa com Alma é: você não precisa ser perfeita para ser amada por Deus. Bem, o que é esse tema? Esse tema, psicanaliticamente falando, nada mais é do que uma busca incessante pela perfeição que está ligada ao ideal do ego, que eu já falei muito sobre isso em alguns outros episódios, que é um modelo criado, que nós criamos na nossa mente a partir das expectativas externas, ou seja, a partir da nossa convivência com família, sociedade, igreja. E esse ideal ele representa a imagem de quem nós deveríamos ser, moldada por normas culturais, religiosas e familiares, que nos impõem padrões muitas vezes inatingíveis. Portanto, esse tema é essencialmente um convite para desvendar as camadas dessa busca incessante pela perfeição e compreender como ela afeta a nossa percepção de valor, afeta também a nossa relação com Deus e com nós mesmas. É um mergulho na dinâmica do ser, em contraponto ao ter que ser, para finalmente abraçar a liberdade que vem da graça e do amor incondicional. E qual é o peso que essa busca nos traz? Traz um peso de que nós não podemos errar nunca. Um outro peso é que a gente tem que estar sempre sorrindo. Outro peso, temos que servir. Temos que estar sempre dispostas e prontas para servir. E temos que sempre parecer e ser forte. Não basta ser, temos que parecer forte. E essa idealização gera uma culpa, uma autocobrança e uma sensação de fracasso. Afinal, esse padrão não é atingível, pelo contrário, é um padrão completamente inatingível que nos esgota cada vez mais emocionalmente. E um dos motivos que faz com que nós, mulheres cristãs, adoeçamos emocionalmente falando. E qual é o resultado disso na nossa vida? Uma vida cheia de culpa, aquele sentimento constante de ter falhado com Deus e com os outros. É uma coisa que nunca sai, nós estamos sempre ali com o chicotinho, lererê, nos culpando por tudo que acontece ao nosso redor, nos punindo, nos autoflagelando por conta dessa culpa, por um padrão que nós não conseguimos atingir. Outro resultado disso é aquela sensação constante de não ser suficiente. Independente do esforço que a gente faça, parece que nunca é o bastante. E aí também tem aquela vozinha, né, que fica aqui na nossa mente, no nosso inconsciente, que se torna um juiz implacável, né, que nunca tá satisfeito. Aquela vozinha que critica, que fala que nós não merecemos ser felizes e que nos pune a cada falha. Sabe aquela vozinha? A vozinha do superego punitivo. Aquele que eu já expliquei algumas outras vezes, né, que é uma das nossas instâncias psíquicas. Nós temos 3, o id, o ego e o superego. O id vai em busca do prazer a todo custo, a qualquer custo. O superego é aquele que nos rege pela ética, pela moral, aquilo que nós entendemos como certo ou errado. Só que quando ele fica um superego punitivo, ele vira alguém que nos acusa, que fica sempre querendo mostrar a perfeição, querendo ser a pessoa politicamente correta o tempo todo e mostrando
mostrando que é o expert, o bonzão, a boazona em tudo, né? Esse é o nosso superego. E o ego vem para equilibrar o prazer e o ter que fazer, porque o superego também fala sobre termos que fazer, temos as nossas obrigações, as nossas coisas, né? Os nossos afazeres que temos que cumprir. Só que ele vem de uma maneira muito pesada, deixando tudo pesado, né? E aí vem o ego para equilibrar isso, o prazer e o ter que fazer, aliando as duas coisas e conseguindo aí ter uma vida mais leve, mais madura emocionalmente falando, equilibrando o prazer, tendo prazer em viver, mas também fazendo o que temos que fazer, porque vida de adulto é assim, né? A gente faz o que precisa ser feito. O que não é essa busca pela perfeição, não é zelo espiritual. Muitas mulheres confundem essa busca pela perfeição como um zelo, como se ela estivesse se guardando espiritualmente. Não, pelo contrário. Quanto mais perfeita você quer ser, mais distante de Deus você fica. Porque o único perfeito que veio está com Deus e está em nós. Nós não somos perfeitos. Ele é perfeito e mesmo assim se fez homem para nos salvar e nos tirar da escravidão, não é? Quanto mais a gente tenta essa busca pela perfeição, menos a gente se aproxima de Deus. Porque ele não quer a nossa performance, ele quer a nossa verdade. E ele sabe quem a gente é. Mas se a gente quer se mostrar perfeitinha, a sabichona, a boazona, a gente tá bem distante de Deus. Essa é que é a verdade. Também não é uma santidade verdadeira. De santidade não tem nada. Porque é uma mentira, é uma farsa. Ninguém é perfeito. Ninguém consegue atingir esse padrão de perfeição. Ninguém. E aí isso vira uma farsa. E por conta disso, o distanciamento da nossa espiritualidade, da nossa vida em Deus, fica cada vez maior. E também não é humildade, muito pelo contrário. Humildade é você reconhecer quem você é. Imperfeito. Somos imperfeitos. Não temos que ficar nessa busca pela perfeição. Mas eu já vou falar da onde vem essa busca, tá? E também não é obediência. Aonde que você vê na palavra que nós temos que ser perfeitos? Isso não existe. Não existe em nenhum lugar na Bíblia onde Deus pede a nossa perfeição. Pelo contrário, ele pede a nossa verdade, a nossa integralidade. Então, na verdade, isso nada mais é do que uma armadilha emocional que impede que nós tenhamos um relacionamento sincero com Deus. Só que nós temos uma oportunidade, que é quando a gente entende que não precisa ser perfeita. E aí sim, a gente começa a viver em verdade e experimenta a graça e a liberdade de viver uma vida real em Deus, sendo imperfeitos, mas estando nele, né? E então a gente começa a viver uma fé madura, onde a vulnerabilidade nos aproxima de Deus e não afasta. Nós, mulheres, temos uma falsa impressão de que mostrar a nossa vulnerabilidade é fraqueza, de que nós não podemos demonstrar a nossa vulnerabilidade, quando na verdade é na nossa vulnerabilidade que nós estamos completamente rendidos para podermos ser curados, sermos tratados das nossas feridas, das nossas questões, dos nossos conflitos internos. É na nossa vulnerabilidade, é quando nós aceitamos essa vulnerabilidade que aí nós abrimos espaço para sermos curadas, para sermos tratadas, para sermos amadas e acolhidas. E é isso que nós precisamos entender. Deus, na verdade, ele já sabe quem nós somos, como nós estamos. Nós é que precisamos aceitar isso e externar isso e não externar uma perfeição que não existe, uma falsa santidade, é uma hipocrisia, na verdade, né? Dizer que somos perfeitos e querer demonstrar isso, quando na verdade tudo que Jesus pede é o nosso coração verdadeiro, íntegro e sincero. E aí quando você consegue, né, vivenciar essa oportunidade de liberdade, de viver a graça de Deus, nós admitimos as nossas fraquezas sem medo de rejeição. E aí a gente vive com mais leveza, com alegria, sem se provar o tempo todo, sem precisar ficar se provando para as pessoas o tempo todo, né? E aí nós conseguimos construir, então, relações mais autênticas, sem máscaras, porque nós estamos sendo verdadeiros com a gente mesmo, com os outros e com Deus. A partir do momento que a gente se acolhe e acolhe essa nossa humanidade imperfeita,
perfeita. Nós entendemos que não precisamos mais da aprovação de ninguém, que não precisamos mais que as pessoas olhem pra gente e falem: nossa, fulano é top, fulano é uma bênção, fulano é não sei o quê. Não. Quando nós estamos muito bem resolvidas aqui dentro da gente, a gente não precisa mais dessa aprovação. Ah, Bárbara, mas então fala pra mim, por que a gente vive em busca dessa perfeição? Porque em algum momento lá na sua infância, você entendeu que você precisava fazer algo para ser amada. Você precisava fazer algo para ser acolhida, para ser aceita. Na verdade, essa busca então pela perfeição é só um desejo inconsciente de se sentir amada, de se sentir acolhida, de se sentir aceita, de se sentir validada. É como se lá na sua infância você tivesse entendido que quando você é boazinha, as pessoas à sua volta te elogiam. E quando você reclama ou não faz o que as pessoas querem, as pessoas se afastam. Ou então você percebeu que em algum momento, quando você agrada, você recebe carinho. E quando você questiona, você é punida. E aí você introjeta isso dentro de você. E aí quando você vai para a vida adulta, você fica incessantemente buscando essa aprovação, esse amor, essa aceitação, essa validação. Porque na verdade é a criança lá ferida que não se sentiu amada quando não fez o que queriam e aí agora continua aí buscando por esse amor, por essa validação e aceitação. O que acontece na infância, né? A criança, ela precisa ser vista, amada, se sentir segura e valorizada por quem ela é. Quando alguma dessas coisas falham, mesmo que de uma forma sutil, não intencional, a criança introjeta nela que ela só vai ser amada, vista, valorizada se ela fizer algo, se ela performar bem, se ela for obediente, porque em determinado momento aconteceu essa quebra e ela não se sentiu totalmente segura, totalmente vista, totalmente amada ou totalmente validada por quem ela é. Em algum momento teve essa ruptura e aí ela vai então internalizar isso e quando ela vai para a religiosidade, na religiosidade ela desloca para Deus aquela sensação que ela precisa também ser perfeita para ser amada, entende? Então, essa busca não para. Na verdade, é aquela criança lá que em determinado momento da sua vida não sentiu segura o suficiente, amada o suficiente e ainda tá buscando por isso na vida adulta. E o que é preciso fazer? É preciso acolher essa criança e tentar entender o contexto ali do que foi que aconteceu para que essa criança introjetasse essa experiência negativa nela. E aí existem algumas dinâmicas infantis que também podem, algumas dinâmicas que acontecem na nossa infância, que também podem gerar esse querer ser perfeito, né? Por exemplo, quando a criança tira boas notas, quando ela ajuda alguém, quando ela obedece sem questionar, e aí os pais ou alguém, a pessoa que cuida, né, acaba elogiando, valorizando, engrandecendo essa criança. E aí quando ela erra, quando ela faz uma birra, quando ela chora, e aí os pais vão corrige de uma maneira mais fria, ou ignora, ou não dá atenção para esse sofrimento que a criança está sentindo ali naquele momento. Então ela entende que, opa, quando eu faço isso, eu não sou acolhida. Quando eu faço aquilo, eu sou acolhida. Então ela vai entendendo e introjetando nela que ela precisa fazer as coisas para agradar e para se sentir amada. E aí ela leva isso para a religiosidade, transferindo toda essa necessidade de aceitação e de amor para Deus, como se com ele também precisasse ela fazer algo para que ele a ame ainda mais. Tem também aquelas situações de crescer em lares caóticos, né? Onde os pais não são maduros o suficiente, ou então, daí não tem a ver com caótico, né? Mas onde a filha mais velha precisou cuidar dos irmãos mais novos para a mãe poder trabalhar, e aí essa criança teve que ser adulta muito cedo. Também isso pode acontecer, porque aí ela entende que ela tem que fazer, que ela tem que servir, que ela tem que agradar porque a mãe precisa, porque os pais precisam. Então, existe
existe toda uma série de contextos que podem fazer com que essa adulta hoje que busca pela perfeição tenha sofrido algum trauma lá na sua infância e por isso hoje ela continua ainda, né, buscando esse amor e essa aceitação. Mas aí você vem com as objeções que é lá o seu super ego punitivo falando aqui na sua mente, né? Bárbara, mas eu preciso ser irrepreensível para Deus me usar. Que alguns líderes usam essa palavra, né? Que temos que ser irrepreensíveis. Mas na verdade, ele capacita. Ele não usa os capacitados, né? Ele capacita os escolhidos. E ele usa os quebrados mesmo. A Bíblia tá cheia de exemplos. Os mais quebrados possíveis são os que ele usa. Bárbara, mas se eu não buscar a perfeição, eu vou me acomodar. Gente, a graça gera gratidão e transformação, não acomodação. Então, o que acontece? Nós confundimos, né? Graça com libertinagem, né? A gente acha que a graça, ela não é tão boa porque permite que você faça tudo, qualquer coisa. Não é bem assim. Na graça, nós somos salvos. E na graça, nós somos amados. Não por quem a gente é, mas porque Deus é amor. Não é pelo que eu faço ou deixo de fazer. Nada do que a gente faça vai fazer com que Deus nos ame ainda mais. Ele já nos amou quando ele entregou lá Jesus Cristo na cruz por nós. Essa é a prova do amor dele por nós. A gente não precisa fazer mais nada. A gente só precisa evoluir emocionalmente, ajudar as pessoas, sim, e entender as nossas feridas, os nossos traumas e tratar aquilo que está ferido dentro de nós para que a gente possa transbordar aquilo que Deus quer que a gente transborde, não transbordar da nossa ferida. Porque muitas vezes o que acontece? Estamos lá feridas, né, machucadas, não somos tratadas emocionalmente, não somos curadas, e aí a gente vai para alguma determinada religião, para alguma igreja, algum local de reunião, alguma coisa assim, e em vez da gente transbordar amor e cuidado e leveza, a gente transborda o quê? O que a gente tá cheio, que é ferida, que é raiva, que é mágoa, e aí acaba ferindo outras pessoas. Então, o propósito aqui do Conversa com Alma é lidar com esses nossos conflitos emocionais que muitas vezes são originados lá na nossa infância, para que na nossa vida adulta a gente consiga se olhar, né, e olhar essas feridas e tratá-las e curá-las, para que a gente possa então transbordar e viver uma vida leve, uma vida prazerosa em Deus. É possível isso. Bárbara, mas eu tenho medo de decepcionar Deus. Deixa eu te contar um segredinho. Deus já sabe. Você nunca vai surpreender ele. Ele já sabe. Quem não tá sabendo é você. Quem não tá aceitando é você. Quem não tá aceitando a sua imperfeição é você. Ele já sabe. Ele já sabe o que você pensa. Ele já sabe o que você deseja. Porque ele sonda os nossos pensamentos. Antes da palavra vir à boca, ele já sabe. Como assim que você não quer desagradar a Deus? Você não precisa falar, ele já sabe. Não é pra ele, não é por causa dele que você tem que falar, é por causa de você. É porque você não tá aceitando a sua imperfeição. A impressão que dá é que você quer competir com ele, que você quer ser mais perfeita que ele. Pra quê? Pra quem? Se ele já sabe que você não é tudo isso, a última bolacha do pacote. Ele não precisa que você reconheça, faça isso. Ele não precisa, porque ele já sabe. Mas por que ele quer? Porque é só você reconhecendo quem você é na sua imperfeição, na sua integralidade, com as suas dores, com as suas feridas, com aquilo que você tem de ruim, com aquilo que você tem de bom. Essa é você. E saber reconhecer isso é um ato de coragem, é um ato de humildade. Não tem nada a ver com soberba, pelo contrário, não tem nada a ver com ser boa. É preciso ter coragem para reconhecer quem a gente é, porque ele já sabe. Ele sabe tudo que passa na nossa mente, mas é para nós mesmos que nós precisamos fazer isso. Porque quando a gente verbaliza, quando a gente externa os nossos conflitos, a gente dá a oportunidade de ser curada, de ser tratada, de tirar esse peso de dentro de nós e conseguirmos levar uma vida leve, de trabalhar as nossas emoções.
Porque a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções. E não negar as nossas emoções. E não engolir as nossas emoções e enfiar elas dentro de uma gaveta e fechar lá as 7 chaves. Não, não é sobre isso. Não é a emoção que nos afasta de Deus. É como nós agimos com ela que faz a gente se afastar de Deus. Não é a raiva que você sente que te afasta de Deus. É o que você faz com essa raiva que te afasta de Deus. É quando você pega essa raiva e fala assim, imagina, eu não posso sentir isso. Eu não tô com raiva. Imagina, eu não posso. Imagina eu não posso. Eu sou perfeita, eu sou santa em Deus. É o que você faz com essa emoção que te afasta de Deus. Não é a emoção em si. A emoção, ela vem para que você olhe para ela, reconheça ela e entenda por que ela veio. Quando você entende o porquê que ela veio, você vai saber os gatilhos que te levam a ter aquela emoção. E aí você pode evitar isso. Você pode aprender a lidar com isso de uma forma leve, de uma forma saudável. Ele já conhece as suas falhas, né? E ele escolheu te amar mesmo assim. Não é pelo que nós somos. É apesar de quem nós somos. Isso é forte pra mim, porque mesmo eu, nas minhas fraquezas, nas minhas vulnerabilidades, com os meus dons sim, com os meus talentos sim, mas também com minhas falhas, com as minhas dores, com os meus conflitos internos, com a minha cruz que muitas vezes eu tenho que batalhar comigo mesma para eu não voltar a um certo lugar de arrogância, de prepotência, de me achar. E mesmo assim, ele escolheu me amar. Nada do que eu faça vai fazer com que ele me ame mais, com que ele me queira mais. É apesar de quem eu sou. E qual é o jeito errado de buscar essa perfeição, né? É esconder os erros para parecer impecável. Uma das primeiras coisas que nós fazemos quando estamos nessa busca pela perfeição é esconder os nossos erros. Esconder de quem? Dos outros, né? E de você mesma, porque Deus já sabe. Outro erro que nós cometemos muito é ficar nos comparando umas com as outras. Nós mulheres temos muito isso, né? De competição, de comparação, de nos compararmos umas com as outras, quando na verdade nós podemos nos unir e ajudarmos umas às outras, né? Por que a gente se compara tanto? Já parou pra pensar como a gente não vê muito isso no mundo dos homens, né? É difícil você ver um homem se comparando ao outro. Eu acho que eu nunca vi. Mas nós mulheres fazemos isso, né? Nós fazemos isso com o nosso corpo, nós fazemos isso com o modo com que nós criamos os nossos filhos, nós fazemos isso com o nosso relacionamento, o modo que nos relacionamos com os nossos cônjuges, nós fazemos isso na relação entre os nossos pais. Nós nos comparamos umas com as outras e até dentro das igrejas, dentro das congregações, dos locais aí de reunião, a gente se compara. Por que a gente faz isso? Será que isso é saudável, emocionalmente falando? Quando você se compara com outra mulher, você compara a sua coxia, que eu já falei um pouquinho disso daqui, né? Que eu falo a respeito das redes sociais, que na rede social hoje, na verdade a rede social ajuda muito esse negócio de comparação, né? Porque as pessoas postam na rede social somente o palco da vida delas, né? Que é ali o momento em que elas estão no seu melhor momento. Ninguém posta a coxia, que é onde você ensaiou. No caso das bailarinas, né, que eu gosto muito de usar esse exemplo, porque eu dancei a minha vida inteira praticamente. Então, no caso das bailarinas, quando você enfaixa todos os dedos e deixa os dedos juntos para poder colocar a sapatilha de ponta. Então, é na coxia, né, que isso acontece. Ninguém posta lá na rede social o que tá acontecendo na coxia. Posta o palco. Então, o que acontece com a gente, principalmente nós mulheres que nos comparamos muito, a gente compara a nossa coxia, que é quando ainda estamos nos preparando para o palco, que é o resultado, né, do nosso esforço, da nossa dedicação, das nossas renúncias. O palco, na verdade, é o resultado, né? Se a gente fizer essa analogia, o palco seria o resultado dos nossos sacrifícios, das nossas renúncias, das nossas escolhas. Ninguém posta na rede social as renúncias. Eu posto, tá? Pleno domingão, trabalhando, tô renunciando a ficar com a minha família, eu tô renunciando o meu descanso, tô trabalhando. Mas as pessoas não postam. Elas postam o palco, que é o resultado das renúncias. E aí o que acontece? A gente vai lá e compara a nossa coxia, que é o processo,
com o resultado dos outros. Então a gente pega a nossa coxinha e compara com o resultado do outro. Mas o que o outro fez para chegar naquele resultado? Você não sabe. Você não sabe o que ele passou para chegar lá, mas você não quer saber. Você quer comparar o resultado dele com a sua coxinha. Calma, você não chegou ainda no seu resultado. Por que você está comparando? Então a gente precisa ter muito cuidado hoje em dia, principalmente por causa das redes sociais, porque a gente está sempre se comparando a vida das pessoas com a nossa, comparando os resultados que as pessoas têm, baseando na nossa coxinha. E aí não dá, não existe. A balança fica desequilibrada. E outra maneira errada da gente buscar esse perfeccionismo é viver para aprovação do outro. É estar o tempo todo esperando uma aprovação de alguém, quando na verdade ele já nos aprovou. E é o único amor que a gente precisa, é a única aprovação que a gente precisa, mesmo a gente sendo quem a gente é. Ele já escolheu nos amar primeiro. E quais são as maneiras corretas da gente parar com esse perfeccionismo, né? É praticando a autoaceitação, é reconhecer os nossos limites, as nossas falhas, aquilo que eu já falei, né? Porque Deus já sabe. Quem precisa reconhecer somos nós. Nós estamos querendo ser igual ele, perfeito igual ele. Outra maneira correta é trocar a autoexigência, né? Essa cobrança interna que a gente fica com a gente mesma, pela autocompaixão. Aquela compaixão que você pratica com o outro, pratique com você também. Tenha compaixão com você mesma. Seja gentil com as suas dores, com as suas feridas. Pense em o que você daria de conselho se uma pessoa chegasse ferida pra você. O que você falaria? Se fosse seu filho, você seria gentil, não seria? Por que com você não pode ser gentil? Levar as suas vulnerabilidades em oração, sendo verdadeira, sendo sincera, se rasgando mesmo por completo, se despindo de toda a armadura, de toda a máscara de perfeitinha. Arranca essa máscara aí. Existe beleza na imperfeição também e até na vulnerabilidade. Se você quer dar um primeiro passo em busca dessa leveza, dessa autoaceitação, escreva uma lista de características que você acha que precisa ter para ser perfeita. O que para você é ser perfeita? Quais são as características de uma mulher perfeita? Escreva. E aí, pegue essa lista que você escreveu, leia ela com atenção, entregue para Deus em oração e diga para Ele, declare para você mesma: eu sou amada, mesmo sem cumprir todas essas expectativas. Porque lembre-se, não é o que você é, o que você faz, é apesar de quem você é e do que você faz. Ele escolheu nos amar primeiro, apesar de quem nós somos. Nada do que você fizer, nada do que você falar ou pensar ou agir vai mudar, vai aumentar ou diminuir o amor de Deus por você. Você não precisa fazer nada. O amor dele foi pela graça. E aí eu queria falar um pouquinho dos impactos que essa busca pela perfeição traz na nossa vida. A pressão para ser perfeita alimenta adoecimento emocional e nos afasta da verdadeira graça de Deus. Para a psicanálise, né, tanto Freud quanto Lacan falam, né, do ideal do ego. O Winnicott também fala, né, criar um eu imaginário inalcançável que gera inadequação crônica. E aí você tá sempre se sentindo inadequada. Olha como cansa. Segundo o Journal of Religion's Health, 3 vezes mais chance de ansiedade e depressão. Ou seja, a mulher que busca por perfeição, ela tem 3 vezes mais chance de ansiedade, de ter ansiedade e depressão. A pressão de perfeição aumenta drasticamente o risco de transtornos emocionais. E aí, quando nós vamos para a palavra, para a Bíblia, lá em 2 Coríntios 12:9, minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera na fraqueza. E por que você não quer ser fraca? Você quer ser mais poderosa que Deus? Por que você acha que você não pode demonstrar fraqueza, se é na sua fraqueza que o poder de Deus opera? Da onde que você tirou que você não pode ser fraca? Se nem na Bíblia fala isso. Que fé é essa? Será que não é uma religiosidade? E aí Paulo fala, né? Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que
que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Então por quê? Por que você insiste em não querer demonstrar fraqueza? Eu não entendo da onde que você tirou isso na espiritualidade, que não tem nada a ver com religião. Religiosidade é uma coisa, espiritualidade é outra. Você sabe a diferença da religiosidade e da espiritualidade? A religiosidade se refere a uma adesão de práticas, de costumes. É um sistema organizado dessas práticas, desses costumes, como se fossem rituais. Eu não quero religiosidade na minha vida. Já a espiritualidade é algo muito mais profundo. É uma busca por conexão com algo maior. A espiritualidade é uma busca pessoal por um significado, por uma conexão com algo maior. Ou seja, a religiosidade é muito mais uma instituição, é uma coisa institucional, um padrão de regras que alguém criou e você tem que ir lá seguir como se fosse um ritual. Espiritualidade não. Espiritualidade é você buscar uma conexão com Deus e buscar ser e evoluir cada vez mais e não buscar perfeição. Eu espero, minha querida, que esse episódio do Conversa com Alma tenha tocado no seu coração e que você entenda de uma vez por todas que Ele quer o seu coração sincero, suas lágrimas reais e sua entrega autêntica. Você não precisa de máscaras para ser amada. Eu agradeço por você ter ficado até aqui. Nos vemos no próximo episódio do Conversa com Alma. Um beijo e até lá!